Graça e paz, querido. Aqui é o Bispo Chiquinho Cunha, da Comunidade Evangélica Senhor Nossa Bandeira. Nós estamos aqui mais uma vez para trazermos uma palavra de reflexão para a tua vida, minha vida, nossas vidas. E que você se inscreva aí no nosso canal, deixe o seu like, compartilhe aí em nome de Jesus Cristo. E nós temos a palavra de reflexão de hoje é Deus da provisão. Por que Deus da provisão? É Deus que está sempre suprindo a necessidade do seu povo. É Deus que sempre, em meio a lutas, guerra, peleja e batalhas, tem estado junto do seu povo. Ou seja, Deus não tem desamparado o seu povo. E nós vamos falar deste tema, Deus da provisão, baseado em 2 Reis 4, versículo 2. É conhecido de todos. E diz a palavra, e Eliseu lhe disse, que hei de te fazer? Declara-me o que tu tens em tua casa. E ela disse à mulher, tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Queridos ouvintes da palavra de Deus, eu quero te convidar você a prestar bastante atenção nessa reflexão, nessa mensagem, nessa palavra. É conforme eu falei, muitas das vezes aos olhos da sociedade, nós estamos esquecidos por Deus, Deus nos abandonou. E muitas das vezes nosso coração tem se entristecido pelaquilo que a gente vê, pelaquilo que a gente ouve, pelaquilo que narra e chega ao conhecimento aos nossos ouvidos. Mas nós vamos ver que esta mulher, ela agora é viúva, ela tinha 2 filhos. E nós sabemos que o mantenedor, o provedor do lar da casa já não existia mais. Diz a palavra de Deus que o historiador Joséfo, judeu, ele explica que essa mulher necessitada agora era a mulher viúva do profeta Obadias. Então nós sabemos, queridos, que quando nós estendemos as mãos para ajudar o servo de Deus ou não servo de Deus, nós estamos praticando uma boa obra, uma boa ação diante do Senhor, né? E esta mulher, ela já estava preocupada. Os dias já iam se passando, semanas, meses. E a preocupação era que ela tinha que quitar uma dívida. Mas ela não sabia como quitar uma dívida porque ela não tinha condições financeiras para isso. E na época, os credores vinham e levavam os seus filhos para serem servos ou para serem escravos. Então essa mulher já não tinha o mantenedor, já não tinha o profeta do lar, já não tinha o provedor da casa. Agora está prestes a ser levado seus 2 filhos pelos credores. Mas essa mulher, ela não perdeu tempo. E diz, e uma mulher, das mulheres dos filhos do profeta, clamou a Eliseu, dizendo, meu marido, teu servo, temia o Senhor, e tu sabes muito bem disto. Agora vem o credor a levar os meus 2 filhos para serem servos. E Eliseu chegou e falou, né? O que eu hei de te fazer? Declara-me o que tu tens em casa. Ela disse, tua serva não tem nada em casa a não ser uma botija de azeite. Aos olhos dessa mulher, o que ela tinha no seu lar, o que ela tinha na sua residência, o que ela tinha na sua casa não serviria, não tinha serventia, não tinha utilidade. Era assim, pagar a dívida que ela devia aos credores. Mas é interessante, o que ela apresentou no seu lar, na sua casa, era o suficiente para um milagre acontecer na sua vida, para que a provisão viesse a acontecer na sua vida. E muitas das vezes,
Querido, nós temos algo dentro da nossa casa, do nosso lar, e se torna insignificante aos nossos olhos parece que não serve para nada, aos nossos olhos parece que não tem utilidade para nada, aos nossos olhos parece que não tem serventia para nada. Então o profeta Eliseu, ele pergunta: o que eu hei de te fazer? Declara-me o que tu tens em tua casa. E ela diz: tua serva não tem nada em casa, a não ser botija de azeite. Então é interessante que a bênção estava dentro do seu lar. A bênção estava dentro da sua casa. Mas, no entanto, passava desapercebido aos olhos dessa mulher o que ela deveria fazer. Agora, instruída pelo profeta Eliseu, um homem de Deus, o homem instruía ela a pegar vasilhas com os vizinhos. Diz dele, bastante vasilhas vazias. Pega bastante, não pouca. Então essa mulher, ela tinha duas opções. Ou obedecer aquilo que o profeta falava e seria abençoada, ou não obedecer aquilo que o profeta falava e não receberia a bênção, e os credores levavam os seus 2 filhos automaticamente. Mas é interessante, em 2 Crônica 20:20 diz: crer no Senhor vosso Deus e estareis seguro, mas crede também no vosso profeta e prosperareis. Deus sempre entra com a provisão, Deus sempre vai enviar alguém para te auxiliar, para te orientar aquilo que você deve fazer, aquilo que do modo que você deve agir, para obter a sua bênção e assim ficar livre dos credores, dos problemas e adversidade. Então, queridos, é interessante que Eliseu começou seu ministério com milagres. Como se diz no capítulo 2, segue-se milagres após milagre. O azeite da viúva é aumentado, o filho da sunamita é ressuscitado, o saneamento do caldo de erva venenosa, amém. Os pães multiplicados, a lepra de Naamã curada, o ferro do machado, Eliseu faz flutuar sobre as águas. Samaria é liberta pelos carros invisíveis de Eliseu. Os sírios são afugentados pelos cavalos e carros de Deus, queridos. E o que acontece? Quase tudo que se resista de Eliseu são milagres. Agora Eliseu instrui essa mulher para receber a sua provisão, para receber o seu milagre. E é uma responsabilidade danada quando se diz profeta de Deus ou profetiza da parte de Deus. A palavra diz, querido, que essa mulher, ela não perdeu tempo. Quando ela viu Eliseu, ela clamou e colocou toda uma responsabilidade na mão de Eliseu, dizendo: tu sabes que ele servia ao Senhor e temia a Deus. Agora o que acontece? Ele pergunta a ela: o que eu hei de fazer? Mas ele não deixa ela responder, ele pergunta logo: o que hei de fazer? Declara-me que tu tens em tua casa. Novamente repetindo, ela disse: tua serva não tem nada em casa, a não ser uma botija de azeite. Então aquilo ali, querido, que aos olhos dela não significaria para nada, né? Não tinha nenhum significado, nenhuma utilidade. Era aquilo ali que seria e foi a salvação da vida dela e dos 2 filhos dela. Foi ali que veio a provisão para o lar dela, para a casa dela. É interessante que certa feita, amado, eu atendendo uma serva de Deus, e ela se referiu assim: meu marido é uma tralha, não serve para nada. Eu cheguei e falei: não diga isso, tá? Não diga que ele é uma tralha. Mas ele não faz nada, não serve para nada, é um inútil. Queridos, comparando o azeite que a mulher tinha na sua residência, na sua casa, essa mulher, ela diz: a tua serva não tem nada em casa, Eliseu, a não ser uma botija de azeite, ela está ali jogada. Qual a serventia disto? Para que serve isto? Mal sabia ela, querido, que aquela botija de azeite era providência de Deus na vida dela, e aonde ela tiraria o seu sustento,
aonde ela iria pagar as suas dívidas e ela viver do resto. Daqui a pouco nós vamos chegar lá e vai entender. Então, interessante em tudo isto, amado, que Eliseu fala, né? Eu amo muito. O que eu hei de te fazer? Declara-nos que tu tens em casa. E ela diz, tua serva não tem nada, a não ser a botija de azeite. Então, a provisão, a bênção, ela viria do lar dela, viria da casa dela, do interior da casa dela, daquilo que talvez estava jogado ali no canto, jogado, que não tinha nenhuma serventia aos olhos dela, não servia para nada, e por isso que se encontrava ali jogado ali no canto. E a palavra do Senhor diz que Eliseu instrui essa mulher. Então disse ele, vai, pede para ti vasos emprestados a todos os teus vizinhos. Interessante que não fala a um vizinho, não fala a 10 vizinhos, não fala a 3 vizinhos. Né? A Bíblia fala, relata através da palavra de Deus, e o profeta Eliseu fala, vai e pede a teus vizinhos, todos os teus vizinhos, bastante vasos emprestados. Ainda diz não pouco. É interessante nisto, né? Agora, ela tinha que sair em campo, ela tinha que bater palma, ela tinha que acionar os seus vizinhos, ela tinha que pegar vasos emprestados com seus vizinhos. Quantos pudesse, ela tinha que pegar. Diz a palavra de Deus, pede, oh aleluia, pede teus vizinhos bastante vasos, não pouco. A orientação foi essa. Então, queridos, ela sai em campo, ela começa a contactar os seus vizinhos, ela começa a pedir vasos emprestados aos seus vizinhos, e os vizinhos começam a ceder vasos, começam a emprestar os vasos. Essa mulher, creio eu, aquele que tinha um único vaso emprestava, aquele que tinha 2 era os 2, aquele que tinha 3 era 3, aquele que tinha 4 era 4 vasos, eram emprestados, né? E interessante que a palavra do Senhor diz que ele fala para ela, depois de pegar vasos emprestados, bastante vasos emprestados, você fecha a porta sobre si e sobre teus filhos, e depois põe à parte os vasos vazios, e quando você pegar esse azeite, essa botija de azeite, você começa a derramar nos vasos vazios, eles vão ficar cheios, e o que tiverem cheio você põe à parte. E assim essa mulher fez segundo a palavra de Deus na boca de Eliseu. Essa mulher ela começa a enche primeiro, segundo, terceiro e etc e tal. E começa agora a separar os vasos cheios dos vasos vazios, né? Os vasos cheios começaram a ser separados dos vasos vazios. Ao ponto dela falar assim para o seu filho, traz-me um vaso, somente mais um vaso. Ele diz, acabaram-se todos, não tem mais nenhum vaso. E ali cessou o seu azeite. É interessante, queridos, que houve um trabalho em famílias, houve um trabalho em equipe. Ela não trabalhou sozinha, mas os seus filhos auxiliou. O seu filho, ele começou a ajudar. E dentro da família tem que haver esse entrosamento, tem que haver essa compreensão. Tem que haver essa generosidade. E isso é muito importante quando se trabalha em equipe. A tendência é crescer, a tendência é se multiplicar. E a tendência é você conseguir o seu objetivo, o seu foco. E para isto, temos que trabalhar em unidade, não é isso? O Salmo 133 não fala quão bom e agradável é que os irmãos vivam em união. É como um óleo precioso sobre a cabeça de Arão, qual desce pelas suas barba e pelas golas das suas vestes, é como um orvalho de irmão, que ali o Senhor ordena sua bênção para sempre. Então a unidade familiar foi importante nesse processo de provisão de Deus para este lar. Interessante que os filhos tiveram que fazer a sua parte, cada um teve que fazer a sua parte. A parte da mulher agora era aquela botija que aos olhos delas não tinha serventia. Ela pega essa botija, ela começa a deitar nos vasos vazios. E seus filhos começam a pegar o vaso que estava cheio agora e começa a separar dos vasos vazios. O outro filho dava os vasos vazios e o outro carregava o vaso que se enchia.
né? E você como vaso de Deus, como tá? Você está vazio ou está transbordando ou está cheio da unção de Deus, né? Isso é para você meditar. Agora, eu creio, tenho certeza, que você está cheio do azeite. Você está cheio do óleo de Deus. Você está cheio, oh, aleluia, da presença de Deus. Oh, Deus não se esqueceu de ti. Deus não se esqueceu da sua família. E muitas das vezes, quando a mulher fica viúva, ela passa a ser a mantenedora, ela passa a ser o homem da casa, né? Ela passa a ser o profeta da casa, ela passa a ser a profetisa da casa, ela passa a ser a sacerdotisa da casa. Então ela começa agora, querido, a administrar a sua casa, administrar o seu lar. E não era diferente. Você já pensou? Os dias passando, você ia encostar a sua cabeça para dormir, e quando você ia dormir, amado, foge o sono, você tem problema de insônia, porque você tem que pagar uma dívida e você não sabe como pagar esta dívida. Você não tem condições financeiras nenhuma de pagar essa dívida. Amém? Então você não vai dormir, a preocupação vai te causar uma insônia terrível. E sem falar que ela sabia que pela lei regia ali que seus filhos tinham que ser entregues aos credores. Os credores iam bater palma à sua porta, chegar à sua porta, e ali ia levar seus filhos. E eles não iam compadecer dela não, queridos. Mas Deus sempre olhou para as viúvas. Deus sempre olhou para os órfãos. Deus sempre olhou para os jornaleiros. O olhar de Deus sempre esteve atento a esse tipo de situação. É interessante que, amados, a botija de azeite era provavelmente um vasilame para armazenamento de óleo de oliva. Então esse óleo de oliva era usado tanto para combustível como para cozinhar. Então vê, querido, a preciosidade que ela tinha dentro de casa. Aquilo ali fez com que o dinheiro aparecesse, se multiplicou, querido, se manifestou o poder de Deus. E ali, quando se multiplicou o azeite, querido, ali rendeu dinheiro, ali rendeu financeiramente para ela pagar a sua dívida, para quitar a sua dívida, interessante viver do resto. Então, querido, temos que prestar atenção naquilo que nós falamos, naquilo que nós pronunciamos. E a nossa boca tem poder de abençoar e de amaldiçoar. Então, aos olhos dela, falando novamente, não tinha significância nenhuma, era algo, amado, que não tinha utilidade, era algo que não ia ter serventia, essa botija de azeite. Então vê que aí tinha duas opções. Esse óleo de oliva tanto servia para combustível, como servia para cozinhar. Então aqueles que tinham seus maquinários, né, ou seja, suas máquinas da época, que usavam o combustível, amado, e tinha a parte também que servia também para cozinhar. Então, tanto ela vendia para pessoas usar como combustível, como ela ia vender também para as pessoas cozinharem. E isso é muito importante. E no Antigo Oriente, as mulheres eram consideradas inferiores. Mas esse milagre de Eliseu demonstra o cuidado fiel de Deus e a sua provisão para os vulneráveis e abandonados. É interessante que, conforme o historiador judeu José falou, né, que essa mulher era viúva do profeta Obadias, diz a palavra de Deus que o profeta Obadias ele escondeu os profetas de Deus de 50 em 50 para não serem mortos por Jezabel. E é interessante que ele escondeu tipo uma cova e ali os alimentava de pão e água. Tá, queridos? Então, Salmo 41, versículo 1 diz: bem-aventurado que acorde ao necessitado, e amanhã o Senhor te livrará do dia do mal. Nós não sabemos, querido, o dia de amanhã, mas a palavra diz que bem-aventurado que acorde ao necessitado. Então, Obadias, ele plantou boa semente, ele semeou boa semente, cuidando e arriscando a sua vida, querido, pela vida dos profetas de Deus. Escondia de 50 em 50 e os alimentava de pão e água. Tá, queridos? Então, o que acontece?
Chega agora, a sua família está necessitada. Chega agora, os teus 2 filhos a ser levados para os credores como servo, como escravo. Chega agora, sua família desamparada. Tá? Mas Deus é tremendo nos seus feitos. Bem-aventurado que acorde o necessitado, e amanhã o Senhor te livrará do dia do mal. Então nós não sabemos o que pode acontecer amanhã, suceder amanhã. E a palavra do Senhor diz em Tiago 4,17, o bem que eu posso fazer não faço, nisto já estou pecando. Então, queridos, que você faça o bem, que você possa se conscientizar daquilo que você pode fazer. E se você não fizer, a palavra de Deus diz que você já pecou, porque você podia fazer, você podia ajudar. Então, querido, quando encheram-se todos os vasos, a mulher pediu ao seu filho, traz somente mais um vaso, ou traz-me só mais um vaso. Ele falou, acabou-se, não existe mais vaso. E o azeite cessou-se ali. Então a mulher fez saber ao servo de Deus, ao profeta de Deus, e Eliseu falou, agora você vende, paga a tua dívida e você vai viver do resto. Então essa mulher vendeu, pagou sua dívida, e agora ela começa a viver do resto. Ela e os seus filhos. Queridos, milagres tremendos. Que poderio maravilhoso de Deus tremendo. Eu não sei como está a tua vida, em que condições está a tua vida. Eu não sei você que está com problema de dívida. Você que está todo endividado, toda endividada. E não tem de onde tirar, não tem recurso nenhum para quitar a sua dívida, para pagar a sua dívida, para solucionar a sua dívida, para sanar a sua dívida. Mas Deus há de criar meios e mecanismo legal para que você possa pagar a sua dívida. E você, mulher guerreira de Deus, que eu vou dizer que não está passando, não vou dizer pelo mesmo processo, mas você que mantém a sua casa, é você que faz tudo, é você que educa, é você que instrui, é você que leva e traz a provisão para o seu lar. Quero te dizer que Deus te abençoe rica e abundantemente. Deus tem poderoso. Deus é poderoso. Deus tem mecanismo legais, conforme falei. Deus sabe o que mover. Deus sabe aonde mover. Deus sabe o que vai fazer para que a bênção chegue até ti. E esta mulher, ela não ficou desamparada, mas o seu azeite foi aumentado. Oh, aleluia! A sua dívida foi quitada. E agora ela paga a sua dívida. Ela se vê livre da sua dívida. Agora ela vive do resto. É interessante em toda essa mensagem, conforme falei, Eliseu é um homem que fez milagre em cima de milagres, né? Nós temos conhecido Elias, o profeta da severidade. E Eliseu, o profeta do amor. Oh, glória a Deus! O homem cheio da unção de Deus. O homem escolhido para fazer a diferença da sua época. O homem escolhido para ser o porta-voz de Deus. O homem escolhido para se ministrar a palavra de Deus. E é interessante, você que se sente sozinha, você que pensa que está sozinha, você que se sente desamparada, eu quero te dizer, Deus é poderoso para suprir a tua necessidade. Deus é poderoso para entrar na sua causa. Deus é poderoso para te abençoar rica e abundantemente. Todas essas mulheres que necessitaram de ajuda de Deus, de providência de Deus, Deus providenciou tudo, Deus agiu tudo, Deus moveu céus e terra para poder abençoar a estas mulheres. Queridas, sejam canal de bênção conforme vocês são, ou seja, continua a ser esse canal de bênção. Continua a esperar no Senhor, espera-te por no Senhor. Ele animará o teu coração, espera-te por no Senhor. Ele fortalecerá o teu coração. E assim, queridos, a gente vai encerrar essa mensagem. Dá um chupe de mão, hein?